dia para todos nós. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus mais esta oportunidade de estarmos todos juntos. Então, que Deus abençoe os nossos dias, especialmente o dia de hoje que estamos vivendo. Abençoe a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos e inimigos. Que Deus abençoe tudo que é nosso. Nos ajude a passar pelos problemas, pelas alegrias de hoje e nos cubra com seu amor. Então, meus amigos, neste momento, vamos nos conectar com Deus, com a espiritualidade maior, ouvindo esta melodia. Vamos serenar a nossa mente, relaxar o corpo físico, inspirando, prendendo o ar um pouquinho, respirando devagar pela boca. Inspira, respira, solte o seu corpo. Visualize a imagem de Jesus adentrando em sua casa. Visualize uma luz que te envolve, ilumina todo o seu corpo físico, a sua casa física e mental. Vamos conversar com Ele. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 244. Ela diz o seguinte: acredite estar em você, fazer com que andem as coisas, apressar e ultimar, não devendo se afligir com o tempo de espera. Não caia no predomínio dos nervos, espere as soluções. Controle o ímpeto, o desejo de machucar e asserene a mente, o que servirá de imediato benefício, impedindo o revide e as inimizades. Não atropele os fatos com a pressa exagerada. E para conseguir paciência, conscientize-se de que as soluções são melhores quando chegam na hora certa. Não são boas as frutas que amadurecem antes da hora. Que mensagem maravilhosa! É isso mesmo, meus amigos. Infelizmente, o homem anda muito na correria, quer tirar as frutas do pé antes da hora. E elas, as que saem verde, não são boas. Vamos aprender a ter paciência. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17. Sejam perfeitos. Olha que tema. E o item é o 7, o sétimo. O dever. É uma mensagem do nosso irmão Lázaro. Foi deixado no ano de 1863, lá em Paris. E Lázaro disse o seguinte: o dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever
É uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que nossa obrigação, e não elogiamos e não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são que os seus valores interiores. Mas como esses valores podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, todos sofrem pelas mesmas coisas, a fim de que cada um avalie de maneira consciente o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo e dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que os homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. Nos estágios superiores da humanidade, o dever se apresenta sobre uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Criador, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Que assim seja. Lázaro, Paris, 1863. Então, meus amigos, vamos aqui fazer uma pequena reflexão do que nós entendemos sobre esse tema, o dever.
Então, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas também entregou para eles o livre-arbítrio. Lázaro disse aqui. E é essa capacidade que faz do espírito encarnado e também do desencarnado escolher o caminho para a sua evolução espiritual. Então, como somos ainda espíritos imperfeitos, aprendemos através das experiências da vida. E aí nós passamos por dores, grandes sofrimentos. Nosso irmão Lázaro, ele nos ensina aqui, essa passagem, que Deus criou todos os homens iguais perante a dor, ou seja, somos todos iguais, independente do grau evolutivo do espírito, todos passarão pela dor, pelo sofrimento. Por quê? Porque somente dessa maneira o espírito pode avaliar seus atos. Mas aí, contudo, porém, todavia, ele vem e diz que com relação a fazer o bem, nem todos os espíritos são iguais. Por que Lázaro disse isso? Por causa da nossa ignorância. Ainda somos espíritos imperfeitos. Por causa do nosso desenvolvimento moral, espiritual, do nosso livre-arbítrio. Então, Deus, Ele também nos deu responsabilidade. Responsabilidades essas que posteriormente serão cobradas. É por isso que o ser humano tem 3 deveres que são indispensáveis. Primeiro, o dever para com Deus. Segundo, o dever para consigo mesmo. E o último, o dever para com o próximo. Porque o dever é a obrigação moral do indivíduo. O dever consiste na prática do bem. Mas ele mesmo diz que é difícil. Mas por que é tão difícil para nós o cumprimento do dever? Por causa das nossas imperfeições, não é isso? Porque nós somos atraídos, infelizmente, ainda pelos interesses, pelos nossos desejos pessoais. E aí nós esquecemos dos nossos deveres. Nós precisamos lembrar que o nosso direito, ele termina onde começa o direito do próximo. Por isso que é importante revermos todos os dias os nossos atos. E os espíritos superiores, eles afirmam que Deus está dentro da nossa consciência. Então, onde é que nós encontraremos orientações para o cumprimento do nosso dever? Dentro de nós mesmos, na nossa consciência. Porque a nossa consciência moral, ela faz com que hajamos como um juiz. E a nossa consciência, ela nos permite avaliar. Avaliar e decidir entre o bem e o mal. Porque, infelizmente, meus amigos, o ser humano, o ser humano ele está mais propenso em fazer o mal do que fazer o bem. E tudo por causa da sua natureza. O mal é mais fácil de ser praticado do que a bondade. É mais fácil prejudicar alguém do que ir ajudar. Porque quando a gente ajuda, a gente tem que ajudar de coração.
E o dever praticado com o coração, ele eleva o homem. Ele aproxima mais o homem de Deus. Então nós precisamos refletir muito sobre este tema de hoje, o dever. E pedir a Jesus, a Deus, aos bons espíritos que nos acompanham, que nos ajude, que nos dê sabedoria, para que a gente possa todos os dias avaliar os nossos atos. É fácil? Não é, mas não é difícil. Precisamos nos enxergar. O que eu faço hoje? O que eu estou fazendo mais? Praticando o mal ou o bem? Que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Nos dê força, coragem, fé e resignação para a gente seguir este caminho, praticando sempre o bem. O bem que nos... Desculpe, meus amigos. Nos elevará sempre. Vamos juntos neste momento, numa só corrente, numa só vibração. Vibrar pelo nosso mundo. Nossa terra está passando por essa transição. Vibrar pelo nosso país. Vibrar por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão vivendo a guerra. Vibrar por aqueles que estão neste momento retornando ao mundo espiritual. Vibrar pela nossa família. Vibrar por todos aqueles que se encontram doentes nos hospitais, pelas crianças, pelos idosos, por aqueles que se encontram nas prisões. Enfim, vibrar por todos, especialmente pelos nossos governantes. Que Deus toque no coração de cada um deles e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: cada dia que recebemos ao acordar é como uma página em branco, onde escrevemos uma história vivida, nos alimentando, podendo ser alegre, feliz, proveitosa ou o contrário, dependendo a motivação, como vamos viver. Os resultados serão nossos e é preciso sermos determinados a vencer os obstáculos para que seja um dia positivo, gerando vida e novos dias melhores. A soma de nossa alegria determina o legado de nossas vidas, que pode tudo transformar em saudades dos momentos ou a tristeza e o esquecimento da indiferença. Acordar para um dia com o propósito de amar e realizar boas atitudes, palavras e gratidão, gera força, união e atrai pessoas e momentos agradáveis. Começar o dia com oração, gratidão, é o primeiro passo para ter um dia bom. Então que hoje sejamos felizes. Que Deus nos dê um dia abençoado e felizes. Que assim seja.
assim é e assim será. Graças a Deus.